Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí no qual você estiver assistindo a esta videoaula. Hoje a gente vai resolver 7 questões de concordâncias nominal e verbal da banca Quadrix. Vamos lá, esse texto aqui ele é bem maior do que esse aqui, tá? Só que eu peguei só as linhas de texto que nos interessam aqui para as questões, ok? Por quê? Porque a gente vai resolver questão de gramática e essas frases estão dentro do texto, ok? Então não precisa a gente ler o texto todo, nesse caso aqui, vocês vão perceber isso, ok? Vamos lá para a questão. Então diz assim, questão 1. Com base na estrutura linguística e textual e nas ideias do texto, julgue o item. Então diz assim, a forma verbal são, na linha 21, concorda em número com o sujeito, as nossas organizações contemporâneas. Então ele pergunta se isso aqui está certo ou se está errado. Então vamos lá, ele está dizendo que o sujeito é as organizações contemporâneas. Vamos ver se é isso aqui mesmo, né? Porque são, né, as organizações contemporâneas. Vamos ver se é isso mesmo. Então diz assim, ó, a escrita é muito necessária no mundo moderno, uma vez que as práticas sociais que estruturam as nossas organizações contemporâneas são medidas por textos. Olha só, pessoal, o que são medidas por textos? Né? As práticas sociais. Né? Então ele está dizendo que o sujeito é este aqui, as nossas organizações contemporâneas. Então a questão está errada. Vamos escrever aqui a frase todinha para vocês perceberem melhor isso, tá? Então diz assim, ó, a escrita é muito necessária no mundo moderno, uma vez que as práticas sociais... Então vamos começar daqui. Uma vez que as práticas sociais que estruturam as nossas organizações contemporâneas uma vez que as práticas sociais que estruturam as nossas organizações contemporâneas são medidas por textos. Então, olha só, pessoal, uma vez que as práticas sociais que estruturam as nossas organizações, então aqui a gente tem essa parte aqui todinha, pessoal, isso aqui a gente vai chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Depois eu vou fazer uma aula sobre as orações subordinadas e as orações coordenadas. Então, uma vez que as práticas sociais, olha só, as práticas sociais são medidas por textos. Então, quem são medidas por textos? São as práticas sociais. Por isso que aqui está errado. É errado. E aí a gente tem aqui o sujeito de são práticas sociais. Continuando aqui, pessoal. Então tem um texto aqui, né? Aí vamos aqui direto para a afirmação. Considerando a correção gramatical e a coerência das propostas de substituição no texto, julgue os itens. Então vamos ver. Ele está falando que a gente pode trocar havia por existia. Na linha 23. Então vamos aqui, ó. Na linha 23, que é esta linha aqui. Linha 23 é esta linha aqui.
Então ele está perguntando se a gente pode trocar essa palavra aqui, havia, por existia. E aí, pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Errado, pois havia. Errado, pois havia é impessoal. É impessoal neste caso e deve ficar no singular. Seria correto se trocasse havia por existiam. Por quê? Porque existiam pessoas, né, ali. Então existiam pessoas ali. Aí sim estaria correto, ok? Por quê? Porque o verbo existiam vai concordar com o sujeito. Existiam pessoas ali. Pessoas ali existiam. Próxima questão. Diz assim, questão 3. Considerando a correção gramatical e a coerência das propostas de substituição no texto, julgue o item. Precisam de... Está perguntando se a gente pode trocar por requerem. Sem dar problema gramatical e sem dar mudança na coerência. Então, pessoal, esse aqui, no caso, a gente pode fazer isso, tá? Por quê? Porque precisam de... A gente poderia dizer assim, ó. Eles precisam de... Eles requerem. Eles precisam. Eles requerem. Então, tá tudo concordando com a terceira pessoa do plural. E na questão do sentido, quem precisa de algo poderá requerê-lo. Então o sentido não vai mudar nada, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Diz assim, ó. Aqui ele fala, a correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos. Então, olha só, seriam mantidos. Aí ele está perguntando em qual questão aqui que pode ser, né? Que vai ser mantido. Então diz assim, ó, vamos trocar a expressão na qual, na linha 4, pela expressão onde. E vamos ver se isso aqui vai manter a correção gramatical e o sentido. Então vamos aqui na linha 4. Linha 4 diz assim, ó. Passando por uma transição evolutiva especial, na qual, né? Ele está perguntando se eu posso trocar esse na qual aqui por onde. Então, passando por uma transição evolutiva especial, onde a importância da cultura... Aí, pessoal, está errado, porque passando por uma transição evolutiva... Passando por uma transição evolutiva especial, na qual ele pergunta se a gente pode fazer assim, colocar o onde no lugar do na qual. Coloca aqui, onde. Aí ele diz que não teria problema gramatical e nem mudaria o sentido. Mudaria sim, porque onde a gente usa para lugares. E olha só, passando por uma transição evolutiva especial, não é um lugar.
Então, essa questão está errada. Como que seria o certo para colocar o onde no lugar da na qual? Aí pode ser assim, ó. Na cidade na qual morei, havia muitos rios. E aqui eu posso substituir tranquilo. Posso substituir na qual por onde morei. Na qual por onde, ok? Posso substituir a cidade na qual morei, havia muitos rios. Posso falar assim, ó, na cidade onde morei havia muitos rios. Por que eu posso substituir nesse caso? Porque o onde se refere a lugar. Cidade é um lugar, ok? Cidade é um lugar. Então, lembrando que o onde é um pronome relativo. Na qual retoma um substantivo. Ok? Cidade é um lugar e cidade é um substantivo. Então, onde está retomando cidade. Ok, pessoal? Por isso, esta questão, este item está errado. Vamos para o próximo. Diz assim, ó. A forma verbal está na linha 6. Se for substituída por estão, situação que concordaria com a expressão conhecimentos, práticas e habilidade. Diz que estaria tudo certinho, né? Pode ser está ou estão, né? Vou ver aqui na linha 6. A linha 6 diz assim, ó. O que inclui conhecimentos, práticas e habilidades aprendidas. Está ultrapassando. Aí, pessoal, vamos ler algumas linhas para trás, tá? Porque se a gente ler só exatamente a linha 6, a gente não vai acertar. Então, vamos pegar o texto aqui completo. Então, diz assim, ó. Depois que realizarem uma extensa revisão da literatura de evidências da evolução humana, os cientistas Tim Waring e Isaac Wood concluíram que os humanos estão passando... Olha só, vamos começar daqui. Os humanos estão passando por uma transição evolutiva especial. Por uma transição evolutiva especial, na qual a importância da cultura o que inclui conhecimentos, práticas e habilidades aprendidas, o que inclui conhecimentos, o que inclui, né, pessoal, é com I aqui, né, conhecimentos, práticas e habilidades aprendidas. Está ultrapassando o valor dos genes. Até aqui, então vamos lá. Se a gente trocasse aqui está, né? Fosse substituída por estão. Aqui. Está. Se a gente trocasse isso aqui, ó,
e colocasse estão. Vamos ver se fica certinho. E aí, para a gente saber se isso aqui é está ou estão, né? Se está certo, se não está, a gente tem que procurar o sujeito, ok? Vou procurar o sujeito desse verbo aqui. Então, o que está ultrapassando os valores dos genes? Os humanos estão passando por uma transição evolutiva especial, na qual a importância da cultura, o que inclui conhecimentos, práticas e habilidades aprendidas, está ultrapassando. Então, a importância da cultura está ultrapassando. Então, quem está ultrapassando? A importância da cultura, que é o sujeito, tá? O sujeito do verbo estar. Então, eu posso dizer assim: eu posso falar assim: a importância da cultura está ultrapassando. Tá errado, né? A importância da cultura está ultrapassando. Então aqui você tem que lembrar a concordância verbal. A importância da cultura é o sujeito. Eu poderia trocar, se eu quisesse trocar, né, numa redação, eu posso falar ela. Ela está ultrapassando. Para eu falar estão ultrapassando, como que a gente poderia fazer para usar o verbo estão? As importâncias então aqui estaria certo. As importâncias da cultura estão ultrapassando. Porque aqui as importâncias da cultura, sujeito, eu posso trocar por elas. Elas estão ultrapassando. Ok, pessoal? Então, esta questão este item está errado. Item errado. Vamos aqui para o item C. O termo como, se ele for substituído pela conjunção conforme, manteria a correção gramatical e o sentido. Vamos ver. Linha 10. Então diz assim, ó. Diz assim na linha 10. Como os genes, a cultura ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente e a enfrentarem os desafios da sobrevivência e reprodução. Quando ele fala assim, ó, como os genes, a cultura ajuda as pessoas a cultura ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente. Então, como os genes, a cultura ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente. Vamos colocar essa frase na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, que fica melhor para entender, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Então, só está dizendo que a cultura, ela
Ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente, como os genes também. Então é uma comparação, tá? A cultura ajuda as pessoas a se ajustarem ao ambiente, assim como faz os genes. É uma comparação. Então, como dá a ideia de comparação nesse caso. Como dá a ideia de comparação. Introduz uma oração subordinada adverbial comparativa. No caso, conforme, uma oração, conforme introduz uma oração subordinada adverbial conformativa. Então vai mudar a ideia, vai mudar completamente o sentido, né? Então, como dá a ideia de comparação, comparando o ajuste que a cultura faz perante as pessoas e comparando o ajuste que os genes fazem com as pessoas. Ok? Então, questão errada, porque o como dá a ideia de comparação e o conforme dá a ideia de oração subordinada adverbial conformativa. Questão errada. Vamos para o item D. A forma verbal é da linha 9. Pode ser substituída por trata-se de. Linha 9 aqui. A cultura é um fator subestimado na evolução humana. A cultura é um fator subestimado A cultura é um fator subestimado na evolução humana. Aí, pessoal, a gente pode trocar esse verbo é aqui por trata-se de? Não pode, tá? Tá errado. Por que que tá errado? Vou colocar aqui só. Tá errado, pessoal, porque a cultura é. Então aqui, ó, cultura é um sujeito simples e claro. É um sujeito simples e claro, a cultura. Quando esse é que é o verbo de ligação, um fator subestimado na evolução humana, predicativo do sujeito. Se a gente trocar por trata-se, vai ficar errado. Por quê? A cultura trata-se de. Olha só. A cultura trata-se de. Aqui vai dar um problema sério, tá? Por quê? Problema gramatical, problema de sentido, vai mudar tudo aqui, ó.
porque trata-se é um verbo transitivo indireto, e esse ser é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, você tem um sujeito à cultura e depois você pode mudar para trata-se de, e você vai indeterminar o sujeito. Ao mesmo tempo você está deixando o sujeito simples e claro, e ao mesmo tempo você está indeterminando o. Não pode. O sujeito é determinado, ele é um sujeito composto ou um sujeito simples. Não pode ser indeterminado e um sujeito simples ou composto ao mesmo tempo. Não pode, tá? Então, questão errada. Porque aí você está indeterminando o sujeito com essa partícula C aqui. Não pode, tá? Então, só restou esta questão aqui. Questão correta, né? E aí, vamos entender por que a questão está correta. A gente tem aqui, ó, o termo enquanto na linha 20 pode ser substituído por ao passo que, mantendo a correção gramatical e o sentido do texto. Então vamos aqui na linha 20. Diz aqui na linha 20. É um mecanismo mais rápido. A transferência de genes ocorre apenas uma vez por geração. Então vamos aqui, ó. A transferência de genes ocorre apenas uma vez por geração, enquanto as práticas culturais podem ser aprendidas rapidamente e atualizadas com frequência. Então, enquanto a gente pode trocar por ao passo que pode, por quê? Porque nesse caso aqui esse enquanto dá a ideia de duração de tempo, né? E ao passo que também dá a ideia de duração de tempo. Então a gente pode trocar assim. Podemos trocar o enquanto por ao passo que, mantendo essa correção gramatical e o sentido. Próxima questão, pessoal. Diz assim: acerca da correção gramatical e da coerência, das substituições propostas para os vocábulos e trechos destacados no texto, julgue o item. Então ele está perguntando se a gente pode trocar existem por a. Então ele pergunta aqui, pessoal, na questão 5, se a gente pode trocar existem por a. Aqui, pessoal, tá certo, né? Por que tá certo? Pois a é
o pessoal devendo ficar no singular. Vamos passar para o próximo item. 6, né? Vou jogar isso aqui para outra página. Então, olha só. Na linha 12, que é esta linha aqui, ó, a gente tem aqui a linha 12, esta linha. Diz assim, na linha 12 a flexão verbal alteraram, né? Na terceira pessoa do plural, né? No caso é eles ou elas. Justifica-se pela concordância com o termo estudos. Aí vamos ver se é isso mesmo. Ó, o isolamento domiciliar e a adoção do home office para o trabalho e os estudos alteraram o modo de utilização das residências. Então, quem alteraram os modos de utilização da residência? Então, vamos colocar a frase aqui, ó. Então vamos aqui, ó. O isolamento domiciliar, a adoção do home office para o trabalho vou mudar essa cor aqui. Adoção do home office para o trabalho e os estudos alteraram o modo de utilização das residências. Então, pessoal, quem alteraram o modo de utilização das residências? É só a gente procurar o sujeito deste verbo aqui, alteraram. Por quê? Porque a concordância verbal se dá entre o sujeito e o verbo. Eles têm que estar ligados e gramaticalmente flexionados corretamente. Então, vamos aqui, ó. Aqui, pessoal, é o sujeito da frase. Só que é um sujeito composto, né? O sujeito, o isolamento, a adoção do home office para o trabalho e os estudos. Isso aqui tudo é um sujeito composto. Por que é composto? Contém 3 núcleos. Quais são esses núcleos? Que é um substantivo, né? O núcleo do sujeito. Isolamento. Qual é o outro núcleo? Adoção do home office. E o outro núcleo? Estudos. Então seria a mesma coisa de falar eles. Eles alteraram o modo de utilização das residências. Então, alteraram, então, não vai concordar somente com estudos, vai concordar com o isolamento domiciliar, vai concordar com a adoção do home office e vai concordar com os estudos. Então, o sujeito é o isolamento domiciliar e a adoção do home office para o trabalho e os estudos. Sujeito composto, cujos núcleos são isolamento, adoção e estudos. Então a questão está errada. Por quê? Porque alteraram, concorda com esses sujeitos que eu acabei de falar. E não somente com estudos, ok, pessoal? Vamos para a questão 7, que é a última questão.
Então, tenha sido na linha 4 por tenham sido. Pode fazer isso, trocar sem alterar gramaticalmente a frase. Na linha 4, tenha sido esquecimento. Talvez não tenha sido esquecimento. Então vamos ver aqui. Talvez não tenha sido esquecimento. Então, pessoal, talvez não tenha sido esquecimento e talvez não tenham sido esquecimentos. Então, tenha vai concordar com esquecimento e tenham concorda com esquecimentos. Aqui, pessoal, eu já postei uma aula aqui, né, sobre o subjuntivo, né? E depois eu vou postar uma aula sobre o subjuntivo composto. No caso aqui ele está falando do pretérito perfeito do subjuntivo composto. E aí a gente pode fazer a conjugação assim, ó. Tem um verbo auxiliar, né? É o presente. Presente do subjuntivo mais um verbo auxiliar mais o particípio. É assim que a gente forma o pretérito perfeito do subjuntivo composto. Então vou conjugar isso aqui rapidinho, tá? Só para a gente ver como é que fica. Então vai ser assim, ó. Que eu tenha é o presente do subjuntivo. Então vamos conjugar o presente do subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Então até aqui a gente tem o presente do subjuntivo. Vou colocar a tabela aqui para ficar mais fácil. Ó. Então vamos colocar aqui que eu tenho, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Isso aqui tudo, pessoal, isso aqui é o presente do subjuntivo. Que eu tenho. Então vamos colocar aqui o verbo auxiliar é tenha, tá? E vamos colocar o particípio. Sido. Que tu tenha sido. Que ele tenha sido. Que nós tenhamos sido. Que vós tenhais sido. Sido é o particípio, tá? O verbo ser. Que eles tenham sido. Então, ó, tenham sido. É aqui, ó. Que eles tenham sido. Tenham sido. Aqui. Que eles tenham sido.
Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito composto do subjuntivo. E tenha sido é aqui, ó, que ele tenha sido. Ok, pessoal, vamos para o próximo item. Olha só, atravessaram na linha 6 por atravessou. Vamos ver se a gente pode fazer essa substituição sem prejuízo gramatical e de sentido. Vamos lá. Linha 6. Então diz aqui, ó, há todo um rol de palavras que nunca atravessaram o Atlântico. Vamos mudar agora. Podemos fazer a mudança, tá? Tranquilo. Por quê? Porque quando você fala assim, ó, há todo um rol de palavras, né? Há todo um rol de palavras que nunca atravessaram o Atlântico. Então, palavras que nunca atravessaram o Atlântico. Ok. Atravessaram está concordando com palavras. Quando você fala assim, há todo um rol de palavras que nunca atravessou, quem nunca atravessou aqui no caso foi um rol. Um rol nunca atravessou. Ok, pessoal? Há todo um rol de palavras que nunca atravessaram o Atlântico. E aqui há todo um rol de palavras que nunca atravessou. Há todo um rol de palavras que nunca atravessaram o Atlântico. Há todo um rol de palavras que nunca atravessou o Atlântico. Então, a questão correta. Vamos aqui para o outro item. Queriam linha 5 por queria. Vamos lá. Linha 5 aqui. Gostavam tanto delas que não queriam vê-las em nossas bocas. Gostavam tanto delas que não queriam vê-las. Então está perguntando se a gente pode trocar por queriam por queria. Vamos trocar aqui. Queriam por queria. Quem não queriam vê-las? Quem não queriam vê-las? A gente tem que achar o sujeito dessa frase aqui. Ó, quem não queria vê-las? Vamos achar o sujeito também. Então, pessoal, olha só. A gente pode notar aqui que trocando queriam por queria vai ficar errado, tá? A questão vai ficar incorreta. Por quê? Porque queriam, quem que queriam? Os portugueses, né? Vamos ler o texto aqui para você observar direitinho aqui na linha 5. Diz aqui, ó, na linha 5. Que não queriam vê-las em nossas bocas. Quem não queria? Vamos ler este parágrafo desde o começo para você perceber, olha só. Os portugueses trouxeram para o Brasil pelo menos 100.000 palavras. Tenho pena de que tenham esquecido algumas das minhas preferidas. Talvez não tenha sido esquecimento, mas ciúmes. Gostavam tanto delas que não queriam vê-las em nossas bocas. Então a gente percebe aqui que quem não queriam vê-las em nossas bocas são os portugueses aqui, ok? Então vamos aqui.
Os portugueses gostavam tanto delas, né, das palavras, que não queriam, ou seja, os portugueses não queriam ver as palavras, né, em nossas bocas. Então, eles, né, os portugueses são eles. Eles não queriam, né, vê-las em nossas bocas. Aí, passando para não queria, vai ficar errado. Por quê? Olha só, os portugueses gostavam tanto delas, né, de quê? Das palavras, né, que não queria vê-las. Eles não queriam, tá errado. É assim, ó. Eu não queria, tu não querias, ele não queria. Aqui, ó. Eu não queria, tu não querias, ele não queria. Nós não queríamos. Vós não queríeis. Eles não queriam. Então, na terceira pessoa aqui, ó, vai ficar ele não queria. Terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do plural, eles não queriam. Então vai dar um problema sério gramatical aqui, tá ok? Porque você não pode substituir queriam por queria, porque queria é a terceira pessoa do singular e queriam concorda com a terceira pessoa do plural, ok? Vamos para o próximo item. A gente tem aqui, ó, SAF por SAFem. Também vai ficar incorreto. Por que vai ficar incorreto? Porque quando a gente fala aqui, ó, pode ser qualquer coisa que nos SAF. O sujeito de SAF é qualquer coisa. Qualquer coisa que nos SAF. Se for qualquer coisa que nos SAFem, o sujeito deveria ser quaisquer coisas que nos SAFem. Então, é correto falar qualquer coisa que nos SAF ou então quaisquer coisas que nos SAFem. Então, não posso trocar SAF por SAFem, porque SAF, coisa que nos SAF. SAFem, quaisquer coisas que nos SAFem. E último item aqui. Pode ser por podem ser. A gente não pode trocar, porque pode ser qualquer coisa e podem ser quaisquer coisas. Então, o sujeito de pode ser qualquer coisa. Essa locução verbal vai concordar com qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Ou então, podem ser quaisquer coisas. Então, aqui também está incorreto. Com isso, pessoal, nós finalizamos a aula. Deixem um like aí. Compartilhem, se inscrevam no canal para receber notificações de novos vídeos. Eu estou postando videoaulas todas as semanas, pelo menos 2 videoaulas por semana de gramática, ok? Um abraço, até a próxima aula.